Como deve declarar o MEI, microempreendedor individual? Eu te lanço mais uma pergunta. O MEI está obrigado a declarar imposto de renda em 2020? Sim ou não? Eu te respondo. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso, acompanhe. Para começar, vamos lembrar do direito empresarial. No campo do direito empresarial, existem sociedades e empresários individuais, certinho? A sociedade é pessoa jurídica. O empresário individual é pessoa física. Por isso, quando você abre um empresário individual, o nome tem que ser o do próprio, do titular, sem abreviatura. Bom, então no campo do direito empresarial, se a pessoa é casada, por exemplo, e de repente, depois de algum tempo, resolve separar-se daquela união conjugal, o patrimônio daquela pessoa e do empresário individual ou da sua empresa é um só, é patrimônio uno. Então, no campo do direito, principalmente o empresarial e direito de família, o empresário individual é pessoa física. Mas, para a legislação tributária, não há confusão a fazer, porque a legislação tributária enxerga da seguinte forma, que o empresário individual é o titular, com seu CPF. Já a empresa é equiparada à pessoa jurídica. Então, o empresário individual é equiparado à pessoa jurídica. Por isso, acompanhe. MEI é também chamado de híbrido por muitos. Por quê? Porque MEI é a pessoa física que tem um CPF que inscreveu lá no portal do MEI o microempreendedor individual, porque ele atende às condições, e lá obteve um CNPJ. A partir daquele momento que ele optou pelo CIMEI, simples do MEI, ele passa a ser um equiparado à pessoa jurídica. E para o fisco, para a Receita Federal, o MEI terá que prestar duas contas. Um da pessoa física e o outro da pessoa jurídica. Beleza? Primeiro, a pessoa jurídica está obrigada a declarar. Que declaração? A DASN-CIMEI, que é a Declaração Anual Simplificada para o MEI. Funciona assim. Aqui está o ano calendário de 2019. Certinho? Começou no dia 1º de janeiro de 2019, terminou no dia 31 de dezembro de 2019, que esse foi o ano anterior. Certinho? Durante este período, o MEI atuou como empresa. E, atuando como empresa, como é que funciona? O MEI, exercendo a sua atividade que ele inscreveu lá para fazer o seu CNPJ, ele deve emitir nota fiscal quando prestar serviço ou vender a pessoa jurídica. Agora, quando vender ou prestar serviço à pessoa física, pode emitir nota fiscal também, mas não está obrigado. Pode simplesmente emitir um recibo. O somatório das notas fiscais emitidas e dos recibos é que é a sua receita. E aqui, na declaração anual simplificada para o MEI, ele deve informar a receita bruta de 2019. Quer dizer, somar o que ele faturou todos os meses e o total do ano trazer para cá. É só dizer o total do ano. Beleza? E se nesse total da receita bruta tiver uma parte de vendas de mercadorias, que venda de mercadoria é contribuinte do ICMS. Então tem que informar a receita bruta da parte que é de vendas. Certinho? E se contratou empregado, porque só pode contratar um empregado, não é isso? Se contratou empregado, tem que apresentar informações daquele empregado. Quer dizer, é uma demonstração bem simplificada que tem que ser transmitida à Receita Federal do Brasil até 31 de maio do ano seguinte. Ou seja, o de 2019, 31 de maio de 2020. Portanto, essa declaração é obrigatória. Beleza? Agora sim, vamos para a pessoa física. A pessoa física com seu CPF, a pergunta é, está obrigado a declarar? Está aqui, ó. É obrigado ou facultado a declarar? Depende. Depende de quê?
Depende se ele está naquela relação de 7 itens de pessoas que estão obrigadas a declarar imposto de renda. Se você tem dúvida sobre essa parte, veja no meu canal um vídeo que trata exatamente de quem está obrigado a declarar. E lá eu esclareço tudo. Então, por exemplo, resumindo, digamos que o MEI teve rendimento tributável em 2019 de valor total superior a R$ 28.559,70, está obrigado a declarar. Ou não teve rendimento tributável, mas teve rendimento isento e rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte ou definitivo de valor superior a R$ 40.000. Aí está obrigado a declarar. Ou não teve rendimento tributável, nem rendimento isento, mas teve um patrimônio em 31 de dezembro de 2019, somando carro, casa, terreno, bicicleta, etc., de valor superior a 300 mil, está obrigado a declarar. Ou esse MEI aplicou em bolsa de valores, comprou ou vendeu ações. Só pelo fato de ter operado em bolsa de valores também está obrigado a declarar. Enfim, tem mais situações a serem analisadas, veja esse vídeo. Tá ok? Bom, então se ele tiver obrigado a declarar, ele tem que declarar conforme eu vou explicar aqui agora. Tá ok? Mas independentemente de estar obrigado, se ele quiser, ele pode declarar facultativamente. E eu sempre recomendo que todas as pessoas, ainda que de forma facultativa, declare. Por quê? Porque se essa pessoa, a algum momento da sua vida, precisar comprovar renda, seja junto ao banco, seja junto ao cartão de crédito, seja na hora de comprar um carro e etc., não há comprovante de rendimento mais fidedigno e confiável pela outra parte do que a própria declaração do imposto de renda da pessoa. Por isso, veja, ele deve declarar assim. Aqui está o ano de 2019, vai preparar a declaração do imposto de renda da pessoa física, que é a declaração de ajuste anual, e transmiti-lo à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2020. Beleza? Bom, o que ele vai apresentar? Olha, ele vai pegar aquela receita bruta anual, que vai ser transmitida na DASN CIMEI, ou já transmitiu, que é até aquela data, certinho? Bom, pega aquela receita e traz para cá, para o cálculo. Receita bruta de 2019, que é o do ano, vezes percentual de lucro presumido, é igual ao valor do lucro presumido. Presumir é estimar. Estimar é não fazer uma contabilidade, pegar a receita, aplicar um percentual que a lei permitiu e encontra esse lucro. Este lucro presumido aqui é que pode ser distribuído de forma isenta. Aí ele vai apresentar aqui na declaração de imposto de renda da pessoa física, lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, essa distribuição de lucro correspondente ao lucro presumido. Agora, se distribuir valor superior ao valor correspondente ao lucro presumido, esse excesso deve ser declarado como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Distribuição de lucro tributável. Certinho? E esta parte é tributável sujeita à tabela progressiva do imposto de renda. Tá ok? Muito bem. Agora, você deve estar perguntando, Roberto, mas que percentual é esse? Esse percentual é aquele lá do regime do lucro presumido, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95. E, para facilitar a sua vida, eu resumi aqui, ó, coloquei uma nota. Principais percentuais de lucro presumido são, se for atividade de venda, comprar e vender, fabricar e vender, a margem de lucro presumido a ser aplicada é 8%. Beleza? Agora, se for prestação de serviços, depende. Se for serviço de transporte de cargas, 8% é margem de lucro presumido. Se for transporte de passageiro, 16%, o taxista, Uber, certinho? E demais serviços em geral é de 32%. Claro que no artigo 15 há uma relação mais completa de itens de lucro presumido a ser considerado. Tá ok? Bom, sendo assim, vamos desenvolver aqui um exemplo prático. Olha, dados de 2019.
Estamos em 2020, querendo fazer declaração do imposto de renda ou não. E aí temos dados, tá ok? Tá lá. Receita bruta de 2019 foi de R$ 80.500. Quer dizer, quase chegou ao limite de 81 mil, tá bom? A atividade dessa pessoa jurídica, equiparada à pessoa jurídica, é serviços de tatuagem. É o tatuador que está inscrito aqui no CIMEI. Beleza? Bom, distribuiu o lucro no valor de R$ 48.607,76. O valor do lucro a ser distribuído é a própria pessoa que decide, tá certo? Claro, geralmente orientado pelo profissional contador é melhor. Bom, e aí então se ele ganha 80.500, ele falou, bom, eu tive um lucro de aproximadamente 50 mil, eu vou considerar que distribuí 48.607,76. Bom, se esse titular do CIMEI, o tatuador, recebeu esse valor como lucro, como é que deve ser declarado o imposto de renda dessa pessoa física? Então tá aqui, declaração do imposto de renda da pessoa física, beleza? A primeira coisa que vai ter que ser feita é o cálculo. Qual é o valor do lucro que é isento? Deste valor de 48 mil, quanto que está isento? Então, para saber, é fazer esse cálculo. Ó. Cálculo do lucro presumido isento. Pega-se a receita bruta de 2019, que dá 80.500. Beleza? E se é serviço de tatuagem, ele está aqui em demais serviços de 32%. Tá ok? Por isso, vezes percentual de lucro presumido de 32%, o lucro presumido isento dá 25.760. Então pronto. Aqui na declaração do imposto de renda da pessoa física ou declaração de ajuste anual, rendimentos isentos e não tributáveis, apresento distribuição de lucro 25.760. Essa parte é isenta. Como foi distribuído acima deste valor, 48.607,76, o excesso passa a ser um rendimento tributável. Por isso, aqui na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, eu vou apresentar a distribuição de lucro. Qual o valor? 22.847,76, que é a diferença de 48.607,76 menos a parcela isenta de 25.760, que dá 22.840,76. Agora, o pulo do gato. Eu fiz esse valor como sendo o ideal para essa pessoa não ter que pagar imposto. Veja, esses 22.847,76 como rendimento tributável, ele é um rendimento de natureza tributável, mas não vai ter que pagar imposto. Por quê? Porque lá na tabela progressiva, lembra-se, até 1903,98 é a alíquota zero. Por isso, 1903,98, que é a alíquota zero, vezes 12 meses dá 22.847,76. Então, por isso é que eu já fiz o cálculo da parcela isenta, somei mais este valor e disse que foi distribuído a ele 48.607,76. E aí declaro dessa forma, e desta forma aqui, a pessoa, esse tatuador, não vai ter que pagar nenhum imposto. Mas, de repente, o tatuador diz, não, mas eu preciso comprovar uma renda maior. Ah, não tem problema. Digamos que ele queira que declare 60 mil reais. Aí, neste caso, deve-se declarar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis esse mesmo valor, 25.760, que é 32% da sua receita bruta do seu faturamento, tá bom? O excesso, 60 mil menos 25.760, ele vai declarar aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, certo? Aí tem o seguinte, Roberto, em que momento que isso é tributado? Veja, o imposto de renda é pelo regime de caixa. Há que se saber quando foi que ele distribuiu esse lucro. Então, se esse lucro foi distribuído aqui em dezembro, esse imposto tem que ser pago até janeiro. Ele já devia ter pago. Certo aí? Agora, há também a situação que a lei permite do seguinte, esse MEI pode fazer apuração mensal. Todo final do mês, ele pode pegar a sua receita bruta do mês, aplicar o percentual de lucro presumido e saber que aquela parte é isenta. E se ele quer mais do que isso, acima de 1903,98, é um rendimento que vai gerar uma tributação e tem que recolher no mês seguinte.
o de janeiro em fevereiro, o de fevereiro em março e assim sucessivamente. Dificilmente alguém faz isso. Por isso, lembre-se, se distribuiu acima de 25.760, que é o lucro presumido isento, e aí até 22.847 não vai ter problema porque a alíquota é zero. Mas se for acima de 22.846,76, vai ter que pagar imposto. E se não fez isso mês a mês, então considera-se que distribuiu em dezembro. Se distribuiu em dezembro, já é devido em janeiro. Se você está aqui em março, então, nesse caso, já tem juro naquele DAF para ser recolhido. Por isso, há que se prestar atenção nesse aspecto. Entendido? Para fechar com chave de ouro, preste atenção. Distribuição de lucro isenta do imposto de renda na pessoa física funciona assim. O microempreendedor individual, o MEI, inscrito no CIMEI, pode distribuir o lucro presumido como rendimento isento. Tá ok? Lá em ficha de rendimentos isentos e não tributável e distribuição de lucro isento. Tá ok? O valor do lucro presumido, até esse valor. Acima deste valor passa a ser tributável, como já expliquei. Tá ok? Lembrando que este é aquele valor que eu pego a receita bruta anual, aplico o percentual de lucro presumido do artigo 15 da Lei 9.249 de 95 e encontrei o valor. Certinho? Agora, o MEI, de acordo com o Código Civil, Lei Ordinária 10.406, está dispensado de manter uma escrituração contábil. Ele é o único que está dispensado, a única empresa que está dispensada de uma contabilidade no campo do direito empresarial. Certinho? Bom, só que não está impedido. Se ele quiser, ele pode fazer uma contabilidade e apresentar o lucro contábil. Se o lucro contábil é maior do que o lucro presumido, pode sim distribuir esse lucro de forma isenta. E nem por isso o MEI está obrigado a ECF, ECD, nada disso. Simplesmente faz uma contabilidade simplificada de acordo com o CPC de PME, Pequenas e Médias Empresas mesmo. Tá ok? Bom, agora vamos fundamentar tudo isso, porque você, de repente, é um contador e quer tudo escrito e fundamentado de acordo com a lei. Tá ok? Bom, na verdade, você pode ir lá para o artigo 145 da resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, 140 de 2018. Lá no caput, ele está dizendo que a distribuição de lucro é isenta. Tá ok? Lá no parágrafo 1º, está dizendo que pode distribuir o lucro presumido deduzido do IRPJ. E no parágrafo 3º, no parágrafo 2º, está dizendo que se fizer uma contabilidade e o lucro for maior, pode distribuir esse lucro de forma isenta. Então aqui vem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Certinho? Aí você diz, espera aí, Roberto, mas você não deduziu o IRPJ aqui do lucro presumido. Olha, o parágrafo 3º está dizendo que tudo que está aqui se aplica também para o MEI. Aí você tem que interpretar. Por que que não subtraio o IRPJ do lucro presumido para o MEI? Porque MEI não paga IRPJ. MEI só paga INSS de 5% sobre o salário mínimo, ICMS de R$1 e ISS de R$5. Sacou? Olha, se você ainda não está fazendo o meu curso de imposto de renda, aproveite a promoção de lançamento que ainda está valendo, mas pode acabar a qualquer momento. Venha!